Olá, sejam bem-vindos à Paróquia Nossa Senhora Rainha, no bairro Belvedere, em Belo Horizonte. Hoje, no programa Palavra de Fé, a nossa convidada é a médica pediatra, doutora Filomena Camilo, com o tema Ele Te Escolheu. Acompanhe. E é sobre isso que a gente vai falar, baseado num trechinho que Jesus coloca em João 15, que ele fala assim. João 15, versículo 16, ele diz: Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi. E vos designei para irdes e produzirdes fruto, e para que vosso fruto permaneça. Palavra da salvação. Vamos prestar atenção nisso aqui, né? Jesus diz: Não foste vós que me escolhestes. Cada um de nós estamos aqui porque Ele nos chama no nome. Deus escolhe, Ele chama, assim como o pastor chama as ovelhas pelo nome, Ele nos chama, cada um. Então, quando Ele começa a colocar isso aqui, é para a gente poder pensar. Hoje nós estamos aqui para poder pensar sobre essa questão da nossa missão. Porque quando a igreja está discutindo a missão em outubro, não é a missão dos missionários que saem para a África, para a Ásia, qualquer lugar, não. Hoje, quem chama para a missão cada um é chamado pelo nome. Hoje, o que eu estou querendo lembrar a vocês, que cada um de nós, eu e cada um de vocês, tem uma responsabilidade diante desse chamado pessoal. Ninguém vai substituir o seu chamado. A resposta é só sua. Você hoje é chamada para a missão. Que é isso, Filó? É. Por isso que Jesus coloca nessa imagem, porque João 15 é sobre a videira. Então, o que ele coloca para nós é que a gente precisa permanecer nele, que ele é a videira verdadeira. E de São Paulo, que nós fomos enxertados em Deus, enxertados em Jesus. Então, nós somos as vides, nós somos os ramos. E que para que a gente dê fruto, tem uma condição sine qua non, permanecer em Deus. Porque se eu permaneço nele, é um ramo ligado na árvore, na videira. Eu preciso ser alimentado, eu preciso ser nutrida. Se eu não for alimentada, que ramo eu vou dar? Que fruto eu vou dar? Nenhum. É porque é nada versus nada. Em Ezequiel 15, depois vocês leiam, é tão bacana. Porque a gente acha que a madeira, né, toda árvore, vai dar, se não der. O fruto pode ser cortado e dar alguma coisa, vai dar um móvel, pode dar até um cabide, pode dar alguma coisa. Mas a madeira da videira, ela não dá nada. Ela só pode dar o fruto. Ela não serve para mais nada. Está em Ezequiel capítulo 15, para vocês não acharem que isso está no nada, né? Então, no versículo 3 diz assim: Por acaso se tira dela, da videira, madeira para fazer alguma coisa? Ela não serve para nada. Isso é a nossa situação, não é? Sem Deus fazemos o quê? Nada. Mas é nada, nada. Não adianta, tem um outro trecho na Bíblia que diz assim: como é que alguém pode construir alguma coisa se Deus não estiver junto? Vai conseguir o quê? Nada. A primeira noção da missão é que para a missão eu tenho que ter comunhão. Então eu tenho que ter comunhão com Deus. Se eu tenho comunhão com Deus, isso gera uma comunhão fraterna. Essa é a primeira etapa da missão. É a primeira etapa da missão. É que isso vai gerar uma comunhão entre os irmãos. O que vocês estavam cantando aqui sobre o amor. Vai gerar o quê? Amor. Né? Que é o que nós recebemos dele, nós somos nutridos por esse amor. Porque a videira não tem dúvida do amor de Deus. Quem é que tem dúvida do amor de Deus? Nós, os ramos. A gente vive na dúvida se a gente é amado mesmo, quem sabe. Mas os ramos é que tem dúvida. A videira, que é Jesus, não tem. Ela não tem a menor dúvida desse amor do Pai. Então, somos nós enxertados nele para poder anunciar ao mundo. Anunciar o quê? O amor de Deus. Nós somos devedores desse anúncio, gente. Nós somos devedores. Nós precisamos começar a anunciar esse Deus de verdade. Tem muita imagem de Deus que precisa ser quebrada, mas esse anúncio do amor, ele precisa ser despertado. Isso que nós somos amados incondicionalmente. Filho, mas como é que eu vou trabalhar em missão? Essa missão que que eu estou falando para vocês, é a missão que pode chegar aonde a gente não pode imaginar.
É mais ou menos, se a gente comparar um corpo humano, quando a gente estuda toda a rede do sistema de irrigação do corpo, que tem os grandes vasos, tem as pequenas, até ter os capilares, aquela coisa fininha que chega longe. Mas se não tiver o capilar, lá onde precisa chegar o sangue, se ele não for nutrido, o que vai acontecer com aquela região? Morre. Assim está acontecendo com alguns irmãos nossos. Estão morrendo porque não chega a nutrição. Qual é a nutrição? O amor de Deus. Compreendem? Precisa chegar lá. Então vocês, como é que vocês vão chegar? É vocês que vão chegar onde vocês trabalham, aonde vocês moram, aonde vocês frequentam. Então essa irradiação da missão chega aonde ninguém pode imaginar que chegou. Porque essa missão é sua. O lugar que você trabalha, eu não trabalho. O lugar que você frequenta, muitas vezes eu não frequento, mas cada um de nós está num lugar onde Jesus precisa de nós. A missão é individual. Ele precisa de nós, por isso nós estamos aqui hoje. Ele nos trouxe para conversar esse assunto hoje. Mas essa missão, ela precisa de ser de duas formas. Primeiro, que ela tem que ser de uma forma constante. Prestem atenção, se eu vou irrigar um determinado membro do corpo, eu posso dar sangue só uns dias e de repente eu não dou sangue, de repente eu dou sangue? Posso? Não. Qual membro que vai dar conta de uma nutrição intermitente? Nenhum. Então, o que é irrigação? O que é essa missão minha contínua? Essa evangelização contínua? É pelo seu exemplo de vida. Você não pode hoje acreditar e amanhã duvidar. Não, hoje eu acredito em Jesus. Não, amanhã eu já estou com raiva dele, duvido dele. Você não pode ficar indo e vindo, você vai convencer quem? Ninguém, nem você mesmo. Compreendem? Então, primeiro, eu tenho que ter a minha vida ela tem que ter sempre uma coerência. Ela tem que ser constante. Eu tenho que ter uma constância em Deus. Eu não posso viver como onda do mar que vai e vem. Ou como uma bananeira que alguém sopra, vem para cá, depois vai para lá, cada hora eu estou num lugar. Porque eu não levo Jesus a lugar nenhum. E a outra coisa é que ela tem que ser incisiva. Então, a gente às vezes está com um grupinho, depois de um horário de trabalho, ou durante um horário de trabalho, ou um encontro de amigos para um café, ou qualquer coisa que se encontra, ou a vizinha vai na sua casa, qualquer situação que vocês dividam. E se alguém coloca uma situação, é nesse momento que você se posiciona. É nesse momento que você vai levar uma palavra de esperança, ou você vai levar a palavra de Deus que corta igual uma espada. Compreendem? É nesse momento que nós temos que anunciar Jesus. É nesse momento. Por exemplo, semana passada lá no CTI tinha um grupinho, uma animação. E o assunto que a turma estava não tinha nada a ver com Jesus. Com o que eles estavam programando, nada. Quando eu vi que o assunto, se eu abrisse a boca, a situação não ia ficar agradável, eu ia jogar água na fogueira. Sabe aquela turma que desmancha bolinho? Ia ser eu mesmo. Eu fui saindo do ambiente, que eu falei, não vai dar para me abrir a boca. Né? Não fui chamada. Ficar calada. Aí, quem estava querendo fazer tudo isso, falou assim, ô Filó, mas você não vai se manifestar? Falei, vocês têm todos certeza que querem ouvir o que eu vou dizer? Porque eu quero dizer que toda opinião que eu for dar está relacionada com Jesus. Vocês já sabem disso. E dentro de tudo que eu sei, que estudo, que rezo, tudo que vocês estão querendo fazer está contrário ao Pai. Agora, vocês são livres e vocês precisam estudar mais as coisas de Deus. Essa atitude está completamente errada. Essa é uma atitude do mundo, não tem nada a ver com quem crê em Deus. Ah, Filó, porque a gente quase não vai à igreja, por isso mesmo que eu estou dizendo. Que é contrário. Eu fico numa cintura fina quando vocês me pedem uma opinião, porque vocês sabem que eu vou colocar uma opinião a partir do que creio. E a partir do que creio, isso que vocês vão fazer está errado. Mas pensem, porque vocês são livres para decidir. Não é? Então, o que é muito sério? Porque nós não podemos cometer um erro, gente. E isso Jesus tem que nos conceder essa graça. Não podemos cometer esse erro de separar o Evangelho da minha vida. Tudo que eu creio, tudo que eu professo, eu tenho que viver. Compreende aonde a coisa é tão difícil? Porque eu tenho que, se eu trabalho como médico, eu tenho que fazer como Jesus faria.
Se você é engenheiro, se você é contador, se você é advogado, se você é dentista, se você é dona de casa, seja a profissão que você exercer, seja o lugar que você for, Jesus tem que estar junto. E as coisas que Ele faz têm que estar juntos. Tem que estar tudo trelado com a igreja. Tem que estar tudo alinhavado com o que diz a palavra, com o que o padre fala, com o que o bispo fala, com o que o papa fala. Compreende a seriedade disso? Então, nós temos que ter uma coerência. Eu não posso falar uma coisa e o papa falar outra. Porque a pessoa falar comigo, mas não é isso que o papa está falando, não. Ou não é isso que a igreja está falando, ou não é isso que a palavra está falando. Porque para vocês falarem, vocês têm que mostrar. Não é o que eu acho, mas o Senhor acha, o Senhor diz assim. Muito bem. Mas aí exige uma outra coisa, não é? Porque para que eu possa anunciar que hoje a missão, a convocação é pessoal. Nós temos que conhecer. Nós temos sempre que estar prontos para dar resposta pela esperança que somos chamados. Então, aí é uma outra fala. Nós temos que estar sempre dispostos a crescer e crescer cada vez mais na nossa fé, no nosso compromisso com Jesus, no conhecimento com Jesus. Então, nós temos que parar e pensar, Jesus me convoca para uma missão, e isso é sério, essa convocação não é uma brincadeira. Quando ele coloca que eu chamei, não foi vocês que me escolheram, eu te escolhi, isso é pessoal, e vocês vão resolver isso depois, é com ele, não é comigo. Qual é o tempo que eu tenho dado para conhecer as coisas de meu Deus? Qual o tempo que eu me dedico a isso? Nós temos que nos posicionarmos. Nós estamos sendo convocados para uma missão, e como é que nós estamos nos posicionando diante disso? Qual é o lugar que Deus tem ocupado de verdade? Mas é de verdade. Qual é o tempo que eu estudo essa palavra? Qual o curso que eu faço? Sabe por quê? Porque nós temos que dar palavras cheias. As pessoas não querem qualquer coisa mais não, gente. Ninguém é mais católico por tradição. É uma opção. É uma decisão. É algo que enche o seu coração. É alguém que já te olhou, você já foi olhado pelo olho. Jesus já te olhou nos olhos e você não consegue mais voltar atrás. Mas você tem que ser apaixonado por Ele. Porque o dia que você for apaixonado por Ele, será seduzido. E aí sua vida vai caminhar. Compreende? Nós temos que dar testemunhos com a nossa vida. Aonde você estiver. Porque eu tenho observado isso com os jovens, como é que as coisas estão caminhando, né? Como é que é a urgência da nossa missão. Eu tenho ficado até muito feliz com os jovens, principalmente os jovens que eu tenho tido mais contato, que são os jovens da medicina, porque os meninos já estão estudando a medicina de um outro jeito. E na época que esses meninos eram acadêmicos, eu nunca me preocupei com as coisas que hoje eu vejo eles se preocupando. Então, eu tive 2 momentos com eles nas últimas 2 semanas. Um foi na quarta-feira passada e o outro foi há 15 dias, numa outra quarta-feira. Uma foi dentro da Universidade Federal, um simpósio de oncohematologia, onde eles me ligaram para participar de uma mesa sobre cuidado paliativo. Eu disse para a doutora que me ligou, eu não mexo com cuidado paliativo, eu trabalho em CTI. Nosso tratamento é intensivo, ou sobrevive ou morre, não é? E ela me disse, não, mas eu quero que você fale sobre a abordagem da morte. Vocês imaginam o que é falar da abordagem da morte para estudante de medicina, professor de medicina dentro de uma universidade? Bem, eu deixei a plateia muda. Falei com Jesus, será que morreram todos? Eu brinquei com eles, falei, vocês morreram de susto com a forma como isso foi abordado? E na saída, quando eu saí, 2 jovens me cercaram e 2 jovens com terço enrolado nos braços. E um deles falou, eu nunca imaginei que eu veria dentro de uma universidade uma médica dar testemunho da fé. E fui embora. Na quarta-feira passada, eles já tinham me procurado desde o início do ano, também um grupo de estudantes, quase formando, de várias universidades, federal e outras, ciências médicas e outras universidades, que queriam e fizemos quase 5 horas de trabalho sobre como dar notícias ruins. Olha a preocupação desses meninos. Claro que isso já é um assunto tão discutido, é uma coisa tão difícil que a literatura mundial já soltou até
até protocolos de como é que você conversa com alguém quando a notícia não é muito agradável. Mas fizemos muitas coisas quarta-feira passada na Associação Médica, mas conversamos que eles queriam que eu falasse, e quando a ciência diz não? O que sobra? Quando a ciência diz, não há mais jeito. Foram discussões belíssimas, os meninos de 20 anos de idade, 23 anos de idade. Muito bem, discutimos quando foi 10 horas da noite, falei, vamos parar, gente, porque senão nós vamos passar a noite. Discutimos e montamos casos para eles fazerem, e foi uma experiência belíssima. Isso me deu muita esperança, eu falei com eles, imagina se eu for tratado alguns anos daqui para frente por vocês, que olhar vocês terão pelo ser humano? Muito bem. Isso passou e no dia seguinte, tanto na semana passada quanto nessa, recebi um comunicado lá na CTI que tinha um grupo de estudantes querendo falar comigo. Falei, manda entrar, os estudantes de medicina querem conversar. Falei, o que aconteceu, gente? Vocês estão todos aqui, essas carinhas são familiares, né? Vocês estavam nessas palestras aí. E eles falaram, uma que teve mais ousadia, disse, nós viemos saber por que você é uma médica diferente. Qual é o segredo? Por que você, que lida com a dor e com o sofrimento, a pergunta dela era, qual é a sua válvula de escape? Aonde que você lança tudo que você vive o dia inteiro? Eu falei, vocês querem mesmo ouvir? Vocês querem mesmo saber onde é a minha válvula de escape? Eu disse a eles, a razão da minha vida e o amor da minha vida chama-se Jesus. É por Ele, com Ele, que caminho e tento caminhar. E quem me restaura é Ele. E quando eu estou acabada, que eu saio daqui do CTI acabada, eu ajoelho, assim é minha válvula de escape, eu ajoelho e falo, me restaura, Senhor. Só o Senhor pode me refazer. Só o Senhor me restaura. E parece uma mágica, não é? Mas eu sou restaurada, não sei explicar o que acontece. Mas Ele me dá vitalidade para continuar. Quando eu vou deitar, estou rezando meia-noite, falo, amigo, 4h30 da manhã eu estou aqui, me dá força, me restaura, porque eu tenho poucas horas para dormir, e sou restaurada, disse a eles. Mas aí fomos conversando, e esses meninos querem estar perto, né? Eles foram lá porque querem começar a acompanhar. E aí eu falei com eles, qual é a formação de vocês? Aí meu coração doeu profundamente. E quero lembrar vocês, pais, que é missão de vocês anunciar um Deus de amor. Porque esses meninos, qual era a grande referência deles? Ou a mãe ou a avó. E falava, minha mãe fazia assim, a minha avó fazia assim. Ou a minha avó era católica, doutora, mas ela era muito curiosa com o espiritismo. Então, levou toda a família por espiritismo. E aí, doutora, eu também estou perdido, não sei para onde vou. E o outro que foi em tantos lugares e não foi em lugar algum. E o outro que está brigada com a mãe, porque a mãe obriga a ler a missa e falou, se você não for à missa, você vai pecar. Quando não entendeu que Deus é amor e que Deus quer um encontro de amor, eu disse a eles, Deus não quer filhos que o amem por obrigação, porque alguém que te ama livremente não tem preço. Deus não quer filhos escravos, Ele nos fez livres. Mas quanto é a nossa missão em fazer chegar nesses meninos, que eu não sei para que lado eles irão, a verdade de um Deus que é amor. Então, a responsabilidade de vocês em anunciar um Deus verdadeiro. Esse Deus que é de verdade, esse Deus que Jesus veio trazer. Enquanto eu fiquei com dó de ver o coração desses meninos, que para mim é criança, né, 21 anos, 22 anos, e um me disse assim, a minha mãe falou que Deus, até acredito que Deus existe, doutora, mas para ela é indiferente se Ele existe. Depois que eu terminei tudo, eu fui ajoelhar e pedir perdão a Deus. Porque a nossa missão não está contagiando ninguém. É de chorar. E eu falei com Jesus, sabe por que está assim, Senhor? A culpa é nossa. Porque não temos uma fé que vibra, não carregamos uma alegria na alma, não caminhamos e não temos posturas profissionais que as pessoas olham e falam, não pode ser ela, tem que ter alguma coisa escondida aí atrás. A vida dessa pessoa tem que dar um testemunho diferente. Fomos batizados, falamos que acreditamos em Jesus, mas saímos da missa e guardamos Ele, e vamos para a vida como qualquer pagão. Está errado. Nós temos que dar testemunhos de Jesus até os confins da terra. Porque quem faz essa ligação, quem me enxerta em Deus é o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus disse, ide evangelizar e até os confins da terra. É a nossa missão. Deveria doer no nosso coração aquela frase de Paulo, ai de mim, se não evangelizar.
Ai de mim se não der esses frutos. Ai de mim se não puder. Que as pessoas olharem para mim e não conseguirem ver que há algo diferente. Porque a única palavra que eu dizia para os meninos era: nós temos que trabalhar, a medicina tem que ser trabalhada com amor. O ser humano tem que ser cuidado com amor, porque é um mistério que habita em nós. Mesmo que a gente não possa dar nomes, que a gente não compreenda. Mas é preciso que a gente tenha coragem de anunciar esse Deus e entender que essa é a nossa missão. Qual que é a sua missão? Anunciar que existe um Deus que te ama. E que é uma verdade, isso não é uma mentira, isso não é uma lorota, essa é a única coisa real que você tem na sua vida. Qual que é a única coisa que você pode se apegar até o fim, até no momento que você estiver morrendo? Deus me ama, ponto. Não é a sua fortuna, não é o seu dinheiro, não é seu status, não é nada. Nada vai ficar, a não ser o que Deus que te ama. O único que vai ficar com você, feia, suja, doente, gemendo de dor, só Ele. Mas ninguém fica, afirma isso para vocês, não fica. Eu trabalho no hospital tem mais de quase 30 anos. Não fica, ninguém aguenta gente doente. Ninguém aguenta gente que cheira mal, só Deus. Só Ele fica conosco. Quando a gente está valendo nada, quando um câncer te consome, que você é pele que contorna osso, é só Deus. E no período que a gente está bom, de saúde, calamos a boca e não anunciamos esse Deus. Por quê? Por que não damos testemunho desse Deus maravilhoso, que nos acolhe, que nos pega no colo, que nos ama, que pode dar qualquer coisa para nós e que nos deu a vida eterna? Não entendemos isso ainda. Não entendemos. O que significa vida eterna? Que é já viver uma qualidade com Ele desde aqui e agora. Ele diz assim: aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Porque a vida é eterna. Então, se ela é eterna, ela já foi, é e será eterna. Não é uma vida que vai acontecer depois. Compreende, Jesus está precisando de nós. O mundo está muito ruim, está sofrido, mas nós não tomamos atitude. Vemos as coisas acontecer e é assim mesmo. E quantas pessoas estão morrendo de inanição porque não conhecem. Nem viraram recém-nascido para tomar o leitinho espiritual e crescer. Mas essa responsabilidade é nossa. Eu sofri muito semana passada, quinta-feira passada, quando eu reuni com esses estudantes e vi a sede, o desejo desses meninos de descobrir o que mais estava escondido. O que mais está escondido, Filó? Eu até apresentei isso para o meu chefe, falei: chefe, o que nós vamos fazer com esses alunos aqui? Ele falou: deixa vir, Filó. Deixa eles virem, se eles querem ficar aqui dentro do CTI, deixa vir. Deixa vir, você vai estudando com esses meninos, vai discutindo morte com eles, vai falando, vai preparando outras pessoas para dar conta de viver na fé. De serem médicos diferenciados, de serem médicos que vão olhar um todo, que vão olhar não é o câncer do leito 40, mas a pessoa que no decorrer da vida desenvolveu aquilo. É completamente diferente, o olhar é outro, é outra história. Mas essa é uma missão, é a missão de levar esse amor de Deus. Mas o compromisso é meu e seu. De você levar Jesus do seu jeito, mas com firmeza na sua vida. Nós temos que ser pessoas de firmeza. Nós sabemos aonde estamos firmes. Nós sabemos aonde a nossa fé está sedimentada. Nós não podemos ter medo das coisas que nós vamos enfrentar. Das pessoas que vão te olhar torta, das pessoas que vão falar: ih, chegou aquela beata, ih, chegou aquela que acha que resolve tudo rezando. Fala: sou eu mesmo. Problema nenhum com isso. Chegou Filó que acha que vai resolver tudo no joelho, vou mesmo. Tudo se resolve no joelho. Por que nós temos tanto problema que rezamos pouco? Falo isso demais com vocês. Porque não dobramos os joelhos. Não falamos com aquele que é. Com aquele que pode, com aquele que você fala: Jesus, me acode. Ele fala: o que você precisa? Essa doçura sem preço. Porque não adianta eu pedir ao Senhor, porque para mim poder fazer essa caminhada, eu tenho que ter uma disciplina, eu tenho que conhecer, eu tenho que estudar, eu tenho que estar enxertado nele, eu não posso estar separado. Então eu tenho que ter uma vida onde eu me alimento para poder dar o alimento. Se eu só dou, vou esvaziar, eu não alimento, eu vou ficar fraquinha, adoeço. Então primeiro eu fico cheia, para depois eu dar. E aí quando eu vou dando essas coisas todas que eu posso falar com o outro de Deus, eu vou, na verdade, testemunhando na minha vida e me fortalecendo. O testemunho de fé do outro me fortalece, é uma comunhão que a gente vive. É comunhão, você comigo. Então, nós precisamos de tomar consciência de que isso é uma posição. Nossa, é um compromisso com o Senhor que cremos. Que cremos. Nós precisamos de tomar consciência disso, que eu preciso nutrir e que eu preciso crescer, porque como é que
Como é que Deus vai revelar o plano e o mistério da vida que Ele tem para cada um de vocês? Como é que vocês acham que isso vai acontecer? Deus se revela todo dia, a cada dia, dia a dia. E à medida que não adianta eu só querer ver o que Deus está falando, eu querer ouvir e ouvir o que Deus está falando, mas se eu não obedecer o que Deus pede. A gente precisa lembrar daquele trecho das bodas de Caná, quando Maria diz assim, fazei tudo o que Ele vos mandar. Então é preciso que a gente tenha uma obediência. Senhor, mas eu vou falar de você aqui com esse povo? Vai. Mas aqui agora eu vou dar um testemunho? Vai. É o que Ele diz, não tenhais medo se vocês precisarem falar. Mas a nossa vida tem que dar esse fruto, não é? Nós temos que dar esse fruto que ajuda o outro a se alimentar, para que o outro possa caminhar, para que o outro não desanime no caminho, para que o outro não desista do caminho, para que o outro não se desespere, não perca a vida, não atente contra a própria vida. Mas é porque às vezes não está encontrando uma razão maior. Nós já conhecemos o Senhor, nós tivemos já experiência com Ele, todos vocês já tiveram experiência com o Senhor. Uns mais intensos, outros menos intensos, mas todo mundo já teve. E não é difícil, você não precisa falar coisas bonitas, você precisa dizer para alguém, somente às vezes, não precisa ter medo. O Senhor vai te ouvir, fale com Ele e Ele vai te atender. Então é preciso que a gente tenha apenas coragem de dar testemunho de um Deus que eu creio, de aonde que você está sedimentando a sua vida. Então, por isso esse mês da missão é mês para a gente refletir. Que Deus nos convida para crescer e crescer e crescer. E aí, de vez em quando o fruto está bonito, está crescendo, existe a poda. Não é? A gente não poda a árvore para ela ficar melhor, mais bonita? Então, que quando a poda na nossa vida chegar, que a gente aprenda a reconhecer a mão de Deus, a mão do Pai que está podando, está tirando o supérfluo, está tirando o exagero, está tirando aquilo que não nos leva a nada. E às vezes isso dói porque a gente ainda não converteu. Mas que a gente não veja as coisas como uma desgraça e passe a ser uma pessoa lamurienta e se queixe. Mas que a gente aproveite aquele momento para falar, como é que eu vou crescer nisso? O que o Pai está querendo me ensinar nisso? Que a gente reconheça a poda. Observa como é que vocês podam as plantas da casa de vocês com tanta tranquilidade. Fala, vou podar que vai ficar linda, vai ficar muito melhor. E as podas acontecem na nossa vida também. Mas acontece para que a gente cresça mais, para que a gente dê mais fruto. Não é? É nessa hora que a gente é transformado. Então, por mais que eu caminhasse na minha vida espiritual, e já tinha um tempo de caminhada quando o Sérgio morreu, depois da morte do Sérgio, eu passei a ser uma outra pessoa. Foi uma poda grande. Muito grande. Mas ou eu mergulhava na minha fé, ou eu não sobrevivia. Graças a Deus mergulhei. Só por isso estou aqui. Não é? Então, que a gente tem que ter coragem, não é? De ver esses momentos da nossa vida que nos fazem, que nos são favoráveis, são ventos favoráveis, que nos transformam. Né? Ontem uma família me dizia, quando a gravidez da minha mulher foi dando todos os problemas que a criança tinha e afirmaram que a criança não nasceria e que quando nascesse ela viveria 3 minutos e morreria, essa criança contrariou todas as expectativas médicas e todos os exames, tudo, ela já está com 10 meses. Contrariou tudo que disseram, não vai fazer isso, não vai fazer aquilo. Ontem ela batia palminha, aí já afirmaram para a mãe, não irá andar. Falei, quem pode afirmar as coisas, não é? E a criança está indo e brilhando, né? E o pai disse, doutora, como que essa menina, no início nós achamos que era um sofrimento e hoje ela é, na verdade, o grande presente para a família inteira. Ela foi a transformação de uma família. Né? Então, às vezes, chega as coisas da nossa vida e a gente não sabe reconhecer como a mão do Pai falando, vão crescer, meu filho, eu quero que você cresça. Vou tirar isso daqui agora para você poder andar melhor. Para que você não fique usando uma bengala. Vou tirar a bengala, você quer ver como é que se equilibra? Às vezes o Pai tira. Tantas bengalas que a gente vive apoiado, né? A gente tem mania de andar de bengala. Vive apoiado naquilo que não te leva a lugar algum. Nós temos que estar apoiados só no peito de Deus. Né? Então, às vezes, ele tira a bengala e fala, opa, ele fala, anda, eu estou aqui, pode andar, eu te seguro, você não cai. Mas que a gente tenha coragem, e que na nossa vida a gente tenha coragem de ser e de dar esse testemunho de Deus. Ele espera isso de nós. Hoje nós todos estamos sendo convocados, todos nós.
Fala, eu não, você sim. Ele não colocou o nome de ninguém fora aqui. Ele falou, eu vos escolhi. Eu sonhei com você, te criei, te desejei. A nossa missão em dívida com o mundo é anúncio do amor de Deus. Guardem isso, tem pessoas sedentas de saber que são amadas. Dessa forma incondicional. Isso transforma a vida de muita gente. E eu queria dizer a vocês que não tenham medo de Deus. Tem um trecho da carta de João Paulo II, de quando ele assumiu. E ele disse, escancarais as portas para o Cristo. Escancarai. Não abra, não. Escancara. Não tenha medo de Deus. Não tenha medo dessa proposta que Jesus faz hoje para você. Não tenha medo. Dele falar, você é minha missionária. Você é responsável para aquela região que eu preciso de você lá. Na sua casa, no seu trabalho, no ônibus, onde você estiver. Não tenha medo de Deus. Porque é Ele mesmo que nos dá força. Ele mesmo que nos restaura. Ele que põe a gente para andar. Você fala, estou cansado. Ele fala, vamos. Ele vai fazendo todas as coisas na verdade. Não tenham medo. O que vocês vão viver com Ele não tem preço. Não tenham medo de Deus. Escancarem. E fala, venha, Senhor. Eu quero colaborar na sua vinha. Eu quero trabalhar. Fala, mas agora, filho, eu estou com 80. Lembra daquela parábola, daquela passagem quando Jesus conta que o dono da vinha chamou pessoas às 9 da manhã, ao meio-dia, às 3 da tarde, às 6 da tarde. Lembra? Vai que nós estamos sendo chamados na última hora. Vai que nós estamos sendo chamados na primeira hora. Na hora do meio. Não sei que hora que Deus está chamando. Mas Ele nos chama sempre. Todo dia. Ele precisa de nós. De cada um de nós. Senão Ele está fazendo a gente ouvir isso aqui. Ele precisa. Não tenham medo. De João Paulo II, e eu repito para vocês, não tenham medo. De tudo que eu já vivi com Jesus, Ele é sem preço. Já falei isso com vocês mais de uma vez. Para tudo nesse mundo tem Mastercard. Para Jesus é sem preço. Vivam essas experiências de ser dEle, completamente dEle. Que a grande preocupação nossa pela manhã seja, aonde o Senhor precisa que eu te anuncie hoje? Aonde? Aonde o Senhor está precisando de mim? Para que a minha vida mostre para as pessoas, tem alguma coisa errada ali, tem alguma coisa diferente naquela pessoa, tem um brilho, tem uma luz. Foi o que eu disse para os residentes, para os acadêmicos de medicina. Vocês não vieram atrás da Filó. Vocês vieram atrás daquilo que vocês não sabem o nome, que está em mim. Vocês vieram não buscar a Filó, mas vocês vieram buscar Jesus. Isso que vocês vieram buscar. Isso eu os darei. O resto é com vocês, não é? É cultivar para que possa caminhar enxertados naquele que é. E João Paulo II faz uma oração à Nossa Senhora, pedindo a ela que nos ajude nessa caminhada. Então, eu quero terminar rezando essa oração com vocês. Prestem atenção nessa oração, que é uma oração belíssima, que ele fala, ele coloca tudo isso que a gente colocou aqui em oração, né, para que a gente não tenha medo de viver a experiência de sermos missionários. Se alguém perguntar para você, o que vocês são? Missionários. Esses dias a gente estava lá no CTI com uma criança de Gana, nasceu aqui no Brasil, mas os pais são missionários. E por onde eles passam, eles vão recolhendo os meninos abandonados. Pode imaginar uma turma já? Missionários. Por onde tem algum perdido, vai junto, vira filho. Que belo. Esse é um outro tipo de missão que Deus chamou. A nossa é mais perto de nós do que você está imaginando. Você não vai gastar muita coisa. É só anunciar aquilo que habita no seu coração. E a oração que ele fez é assim. Ó Virgem Santíssima, Mãe de Cristo e Mãe da Igreja, com alegria e admiração nos unimos ao teu magnífica, ao teu canto de amor reconhecido. Contigo damos graças a Deus, cuja misericórdia se estende de geração em geração, pela maravilhosa vocação e pela multiforme missão dos fiéis leigos que Deus chamou pelo seu nome para viverem em comunhão de amor e de santidade com Ele e para estarem fraternalmente unidos na grande família dos filhos de Deus, enviados a irradiar a luz de Cristo e a comunicar o fogo do Espírito em todo o mundo por meio da sua vida evangélica. Virgem do Magnífica, enche os seus corações de gratidão e de entusiasmo por essa vocação e por essa missão. Tu que foste com humildade e magnanimidade a serva do Senhor, dá-nos a tua mesma disponibilidade para o serviço de Deus e a salvação do mundo. Abre os nossos corações às imensas perspectivas do reino de Deus e do anúncio do Evangelho a toda criatura. No teu coração de mãe estão presentes os tantos perigos e os muitos males que esmagam os homens e as mulheres do nosso tempo. Mas estão presentes também as tantas iniciativas de bem,
as grandes aspirações aos valores, os progressos feitos em dar abundantes frutos de salvação. Virgem corajosa, inspira-nos força de ânimo e confiança em Deus, para que saibamos vencer todos os obstáculos que encontramos no cumprimento de nossa missão. Ensina-nos a tratar as realidades do mundo com vivo sentido de responsabilidade cristã e na alegre esperança da vinda do reino de Deus, dos novos céus e da nova terra. Tu que estivestes no cenáculo com os apóstolos em oração, à espera da vinda do Espírito de Pentecostes, invoca a sua renovada efusão sobre todos os fiéis, leigos, homens e mulheres, para que correspondam plenamente à sua vocação e missão, como vides da verdadeira videira, chamados a dar muito fruto para a vida do mundo. Virgem Mãe, guia-nos e apoia-nos para vivermos sempre como autênticos filhos e filhas da Igreja do Teu Filho e podermos contribuir para a implantação da civilização da verdade e do amor sobre a terra, segundo o desejo de Deus e para a sua glória. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Doutora Filó hoje nos fala que Jesus nos escolheu. Naquela passagem, Jesus fala assim: já não vos chamo de servos, porque os servos não sabem o que o seu Senhor faz. Te chamo de amigos. Você já pensou nisso? Que Jesus te chama de amigo, de amiga. Um amigo é aquele que caminha junto, que sabe as dores, as alegrias, que sabe o que tem acontecido. Jesus sabe o que se passa com você, sabe o que tem acontecido na sua vida. E a doutora Filó vai nos lembrar daquela passagem da videira, que Jesus fala: eu sou a videira, vós sois os ramos. Todo aquele que não dá fruto, o meu Pai corta. O meu Pai cuida desse relacionamento da videira com os seus ramos. Se você está ligado à videira, você precisa dar os frutos do Espírito Santo. E quais são os frutos do Espírito Santo? Paz, alegria, bondade, longanimidade. Uma palavra tão difícil, né? São pessoas pacientes. Você tem perdido a sua paciência? O seu estupim anda curto? Isso não é fruto do Espírito. O fruto do Espírito vai trazer aquilo que nós, como ramos ligados à árvore, vamos dar. A nossa oração hoje é pedindo ao Senhor: Senhor, queremos ser um ramo que dê fruto. Porque Ele também fala, aquele ramo que não dá fruto, o Pai poda, corta. Corta para que dê mais fruto. Assim que serve a poda. Às vezes você se sente podado, machucado, porque o Senhor está trabalhando e te tratando para que você seja uma pessoa melhor. Então a nossa oração hoje é dizer: Senhor, queremos estar junto com o Senhor, agarrado na árvore, como um ramo que dá fruto, que frutifica a cada dia. Vamos rezar? Senhor, estamos aqui hoje e como ramos mesmo, queremos ser ramos na Tua videira. Queremos estar unidos à Tua árvore, Senhor. Dessa forma produzir frutos. Frutos de alegria, de paz, de amor, de bondade, de paciência, de verdade, de justiça. Cuida de nós, Senhor. Se estamos dando frutos errados, Senhor, poda-nos. Poda-nos, trata-nos de nós. Cuida, Senhor, para que possamos dar frutos do Teu Santo Espírito em nós. Frutos da ação, do Teu amor em nós, do Teu cuidado em nós. Amém? Se você gostou desta palestra, você pode adquirir na loja NS Rainha, que fica localizada na Rua Modesto Carvalho de Araújo, número 227, no bairro Belvedere, em Belo Horizonte. Ou pelo telefone 3286-3034, ramal 31. Você também pode adquirir nas lojas Paulinas ou nas lojas Mãe da Igreja. Fiquem com Deus e até a próxima!